Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus nesta noite e quero ler um texto da Palavra do Senhor nessa noite de quarta-feira com a congregação. Digo para os nossos irmãos, para os companheiros de ministérios obreiros da igreja que participam conosco, os nossos auxiliares diáconos, nossos presbíteros e evangelistas da congregação, nossas diaconisas, os irmãos que têm mais tempo de fé, sabem que Deus vai fazer com que este vírus cesse, Deus vai trabalhar de forma que as coisas vão voltar ao normal, mas este é um momento de nós perseverarmos, este é um momento de nós estarmos olhando somente para Jesus. Quero deixar um texto aqui com os irmãos em Mateus, para a base das palavras, no capítulo 14, o versículo 28, 29, 30 e 31. Mateus 14, 28 diz assim: Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter convosco por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então eu quero deixar esse texto aqui para base dessas palavras nesta noite, que Jesus, queridos, e ele fez a multiplicação dos pães e peixes, ali dos 5 pães e 2 peixes para a multidão. Então Jesus ficou despedindo a multidão ali e mandou que os discípulos entrassem no mar para que eles passassem para outra banda. Enquanto Jesus despedia a multidão, os discípulos entraram no mar. Vimos que os discípulos estavam bem aprofundados no mar e Jesus ainda estava lá despedindo a multidão. Quando Jesus despediu a multidão, Jesus sobe ao monte para orar. E ali Jesus ficou um longo tempo, período de oração, orando ao Pai. Então os discípulos estavam, irmãos, o vento era contrário, diz a palavra, que na quarta vigília da noite, o vento era contrário. E nós vimos que nos dias que estamos vivendo, o vento é contrário. Vimos que os discípulos viram Jesus caminhando por sobre o mar e disseram: olha, é um fantasma, gritaram de medo. Jesus disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Então, no meio da tempestade, no meio do temporal, parece que o barco vai afundar, mas uma coisa é certa, Jesus está dizendo assim, ó, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Quer dizer, não tema. Está escrito na Bíblia, não temas, 365 vezes escrito na palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, não temas. Deus tem um não temas para cada dia do ano, para cada um de nós. Deus está dizendo todos os dias, não tema. Mas como o homem, nas suas fragilidades, o homem acaba temendo, e os discípulos temeram. Mas Jesus vinha caminhando por sobre as ondas, irmãos. Lá pelas 3 horas da madrugada, aproximadamente, 4 horas, lá vinha Jesus caminhando com a sua túnica branca, e os discípulos se apavoraram achando que era um fantasma. E vimos então que Pedro era homem ousado. E Pedro disse: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá ter contigo por sobre as águas. Se é tu, Senhor, então eu quero caminhar por sobre as águas que nem tu está caminhando. Estou parafraseando aqui. E diz a palavra do Senhor que Jesus só disse: vem. E Pedro, meu ousado, ele desceu do barco. E ele colocou o pé na água como se fosse uma terra firme, aquele mar. Pedro larga os pés na água e começa a caminhar. Firme, passadas firmes por sobre a água, Pedro caminhando, irmãos. Os irmãos pararam para analisar que Pedro caminhava por sobre as águas. A Bíblia não relata quanto tempo Pedro caminhou sobre as águas, mas que ele andou sobre as águas, andou. Mas o versículo aqui, 30, é a chave da palavra. Mas observando o vento forte, teve medo e começou a afundar. Mas observando o vento forte, teve medo. Então, enquanto Pedro ia caminhando, com os olhos fitos em Jesus, ele ia caminhando em passadas firmes. Quando ele, por um momento, ele tirou os olhos de Jesus, ele afastou seus olhos de Jesus, queridos, e aí ele começou a afundar. E ele clamou ao Senhor, o Senhor imediatamente estendeu a mão para Pedro e segurou Pedro pela mão e entraram ambos no barco. Vimos aqui então que Pedro, quando tira os olhos de Jesus, queridos, ele começa a afundar.
Então, o momento agora nosso é de nós estar olhando para Jesus. A Bíblia diz em Isaías 45 e 22, olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sereis salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Então o próprio Deus está dizendo, olha para mim. Jesus diz, olha para mim. Eu faço uma pergunta para você neste momento, você que está em casa. Para onde você está olhando? Você está olhando para a crise que está se abatendo? Você está olhando para o vírus? Você está olhando para tantas coisas, menos para Jesus. Para de olhar para tudo isso. Você está olhando o noticiário que está assustando. Para com tudo isso e torna a olhar para Jesus. Fita os teus olhos em Jesus, que tu vai caminhar por sobre este mar de dificuldade, este mar que está se levantando, esse vento que sopra ao contrário. Mas uma coisa é, Jesus está no meio deste vento que está soprando ao contrário, e ele está pronto para nos estender a mão e nos segurar. Vimos então que ali, Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Olha para Jesus. Essa mensagem, o tema é esse, olhar para Jesus. Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Nós vimos que Eclesiastes 11:4 também diz, aquele que observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Então, queridos, não observa o vento, senão tu não vai fazer nada. E não olha para as nuvens também, porque as nuvens escuras, então você não vai cegar, você não vai fazer nada olhando o vento dos problemas, as nuvens escuras de treva, você não vai fazer nada. Então por isso você tem que olhar somente para Jesus. Nós vimos aqui em Lucas 17:32 que Jesus dá um alerta para nós hoje. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus adverte a geração dele enquanto ele pregava dizendo, olha pessoal, vocês se lembrem da mulher de Ló. Por que se lembrar da mulher de Ló, irmãos? Porque a mulher de Ló olhou para trás. O anjo deu a ordem, escapa-te pela tua vida e não olha para trás. Escapa-te pela tua vida e não olha para trás. Ló pegou as filhas pela mão, os anjos pegaram a mão deles, e a mulher de Ló, os anjos pegaram eles todos pela mão, aquela família, e saíram correndo de Sodoma. Mas a mulher de Ló deu uma paradinha e quis dar uma olhada para trás. Ela quis olhar ainda aquela cidade com algum desejo, alguma coisa no coração, apegado naquela cidade. E ela deu uma olhada para trás, ficou convertida numa estátua de sal, porque ela desobedeceu a ordem de seguir em frente e não olhar para trás. É momento de nós olharmos para Jesus, não olharmos para trás. A mulher olhou para trás e ficou paralisada, mas Ló e suas duas filhas não olharam para trás e salvaram a sua vida. Eu quero dizer, salva a tua vida. Salva o teu lar, salva a tua família. Não olha para trás. Ah, mas olha a minha situação, tu não sabe a minha situação. Eu não sei, mas Deus sabe a tua situação. Deus sabe o teu problema, mas a palavra para ti é esta. Não olha para trás. Ló perdeu a fazenda, Ló era riquíssimo. Ló enriqueceu junto com Abraão, na carona de Abraão, Ló enriqueceu também. Ló era muito rico em gado como Abraão. Chegaram a se dividir os dois porque não tinha lugar para eles, todo o seu gado no mesmo terreno. Então, mas Ló foi para Sodoma. Ló era um dos anciões de respeito em Sodoma, um homem rico em Sodoma. Mas ele não olhou para trás, deixou tudo e continuou olhando para o alvo, que é para escapar pela sua vida. Eu quero te dizer uma coisa, não olha para alguma perca que tu está tendo neste momento. Olha para Jesus e segue em frente. Hebreus 12:2 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, levando em conta a afronta de os homens contra ele. Então, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O versículo 1 de Hebreus 12 diz, corramos a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, querido, você está correndo uma carreira. Então, vocês têm que olhar só para Jesus. Neste momento, José estava no calabouço, ficou por 2 anos. Vocês imaginem, mas uma coisa é, José estava olhando para o alto, olhando, como diz o salmista, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então,
José estava olhando para o alto, para cima, não estava olhando para as paredes da prisão. José não ficou tomado de ansiedade e depois, após a ansiedade, uma depressão por estar no calabouço, aqueles 2 anos aproximadamente lá, né, injustamente. Ei, tem pessoas que estão nos seus lares, aí há uma semana, um pouco mais de uma semana, já estão assim aflito, angustiado, já estão assim querendo dar uma depressão, mas eu quero te dizer, não deixa a ansiedade tomar conta do teu coração, sabe por quê? Porque aquele que tem uma ansiedade forte, a sua imunidade baixa, você fica mais vulnerável ao vírus. Aproveita o tempo que Deus está te dando na tua casa para fazer alguma coisa útil. Eu tenho aproveitado este tempo, eu fiz coisas no meu lar aqui que eu nunca iria fazer, porque os irmãos bem me conhecem que de segunda a segunda eu estou na rua, andando para lá e para cá, fazendo a obra de Deus. Nunca parei desta maneira que estou parado. Então eu sei que este tempo Deus está me dando ele para mim. Então eu já fiz algumas coisas que eu comentei com a minha esposa Zeli. Nunca teria feito se não fosse este tempo. Então, quem sabe você está aí sentado olhando para todos os lados. Te digo, aproveita o tempo que Deus te deu para conversar com a tua esposa. Aproveita o tempo que Deus te deu para conversar com o teu esposo. Aproveita o tempo que Deus está te dando para conversar com os teus filhos, para dialogar, para ter uma união, para ter uma comunhão dentro do lar. Porque muitas vezes um entra e um sai, até nem se vejam no lar. Quem sabe Deus está te dando este tempo para que você assim tenha uma comunhão em família melhor. É isso que Deus está nos dando, um tempo a cada um de nós, para que nós faça algo. Deus está nos dando um tempo. E eu quero dizer para vocês, queridos, continue olhando para Jesus, continue olhando para o autor e consumador da nossa fé. Soubemos aqui que em Números 21:8, o povo estava impaciente no caminho, pelo caminho do Mar Vermelho. E o povo começou a falar mal de Moisés, começou a falar mal ali de Deus, e começaram a dizer, nós não queremos mais esse maná, este pão vil, esse pão detestável. Salmo 78, verso 25 diz que era o pão dos anjos. O que eles estavam dizendo que era detestável, que eles não queriam, era o pão dos anjos, comida do céu, que caía todo dia do céu novinha, todo dia nova, não tinha nada requentado para eles. E eles estavam reclamando, não tinha ninguém com pressão alta, pressão baixa, triglicerídeo, colesterol, não tinha ninguém enfermo naquele povo, porque o maná era uma comida, um nutriente que satisfazia todas as necessidades do corpo físico. Então Deus estava dando o que tinha de melhor e eles estavam reclamando. Então Deus enviou serpentes sobre eles e picou muita gente aquelas serpentes. E o povo então reconheceu o seu pecado e correu a Moisés e disse, Senhor, Moisés, ora por nós. Pecamos contra ti e pecamos contra o Senhor, ora por nós. E Moisés orou a Deus, Deus instruiu Moisés, Moisés, levanta uma serpente de metal numa haste e crava aí essa haste com a serpente. E todo o mordido que olhar para essa serpente, ele então não morrerá do veneno. E foi feito aquilo e todo aquele que a serpente picava já corria lá e olhava para a serpente de metal, e o veneno não tinha mais poder sobre o corpo daquela pessoa. Então aí nós vimos João 13:14, Jesus diz, João capítulo 3, versículo 14, Jesus falando a Nicodemos diz, assim como Moisés levantou a serpente do deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vimos então que aquela serpente naquela haste tipificava o próprio Jesus Cristo, que nós temos que olhar para ele agora. Mas por que uma serpente tipificava o próprio Jesus Cristo? Porque aqui em Gálatas 3:13 diz que era maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro seria maldito. E vimos que Deus disse para a serpente no Éden, tu serás maldita entre todos os animais. Então aquela serpente maldita pendurada que o povo olhava tipificava o próprio Cristo que seria crucificado como maldito no meu e no teu lugar pelos nossos pecados. Então quando você olhar para a cruz de Jesus, todo o mal que vem contra a tua vida não prevalece. O veneno do pecado cai por terra quando você estiver olhando para a cruz de Jesus.
nós vimos que Estevão foi apedrejado e Estevão estava morrendo. Aqui, Atos 7:55, Estevão estava morrendo apedrejado e Estevão, olhando para o céu, disse: olhai, eu vejo os céus abertos e a glória de Deus. E vejo o Filho do Homem em pé à destra do trono de Deus. E disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito e não lhes impute mais este pecado. Estevão estava sendo apedrejado até a morte, todo esfolado, moído à pedrada. Mas Estevão estava olhando para Jesus. Eu quero dizer, quando você tomar uma pedrada de alguém, ou uma pedrada que você quiser se ferir com aquela pedrada, mas se você estiver olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, não vai sentir a dor. Eu imagino Estevão cheio do Espírito Santo, como diz o texto, olhando para Jesus, queridos. Ele nem sentiu a dor das pedradas, ele não sentiu nada. Quando estamos olhando para Jesus e cheio do Espírito Santo de Deus, toda pedrada que vier, toda palavra mal colocada, toda contrariedade contra a nossa vida, todo aquele que se levanta contra as verdades bíblicas, ele cai por terra e nós seguimos. Por quê? Porque não sentimos nem a dor da pedrada, porque estamos olhando para Jesus. Então o apóstolo Paulo diz aqui também, em Filipenses 3:13 e 14, eu, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então te esquece das coisas que ficou para trás e prossegue para o alvo. O meu alvo, o teu alvo é Jesus Cristo. Continua olhando para Jesus. Queridos, eu tenho uma experiência no ministério que se eu estivesse olhando para a direita ou para a esquerda, hoje eu estaria no mundo como eu estive outrora. Hoje eu estaria no mundo bebendo, jogando, estava na mesma situação se eu não estivesse olhando para Jesus. Mas eu quero dizer, olha para Jesus, não olha para as dificuldades, não olha para os problemas, olha somente para o autor e consumador da tua fé. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus e quero fazer uma oração com a igreja. Senhor, nosso Deus e Pai, nós aqui, Senhor, pregamos a tua palavra e nós temos certeza que se nós estivermos olhando para ti, Senhor, o Senhor é o autor da nossa fé, o Senhor é aquele, Senhor, que manda nós correr a carreira. E, Senhor, esta carreira, ela está próxima de terminar esta carreira. E eu te peço, aquele irmão, aquela irmã, Senhor, que está olhando para a direita ou para a esquerda, ou está olhando até para trás como uma mulher de Ló, que nesta noite ele se desperte e venha olhar só para ti, Senhor. Tu tem a solução dos problemas. Tu, Senhor, tem o pão para sustentar. Tu tem o pão, Senhor, espiritual, tu tem o pão material para dar, Senhor. O Senhor tem a porta de emprego para abrir. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que sustentou Israel no deserto por 40 anos, sem faltar o calçado, Senhor, a roupa. O maná descia do céu, a água saía da rocha. O Senhor é o mesmo. E eu te peço que o teu povo nesta noite, Senhor, venha olhar somente para ti, Senhor. Assim eu te peço e desde já te agradeço no teu nome, Jesus. Amém. E amém.